Você é daqueles que gosta de boas histórias de fantasmas e lugares assombrados? Elas são comuns em diversos lugares do mundo, especialmente quando envolvem casarões antigos. Prédios comerciais, hotéis e casas de apresentações artísticas, como teatros, também dão sua colaboração. Conheça agora 10 lugares assombrados que estão localizados aqui mesmo, no Brasil. Lendas urbanas não nascem assim do nada. Alguma coisa aconteceu para que determinada lenda tenha surgido. Sempre há uma história por trás, geralmente trágica ou dramática o bastante para gerar, digamos, um mal-estar generalizado no ambiente, como se houvesse ali uma força negativa muito forte. Tão forte que faz com que pessoas ouçam ou vejam coisas que não eram para estar ali, naquele lugar. Na Rua Nova, no bairro Santo Antônio, em Recife, por exemplo, há um prédio inacabado, onde teria acontecido uma história terrível lá no início dos anos 1900. Dizem que é comum ouvir o choro de uma mulher no local, gemidos abafados e ter sensações estranhas ao visitá-lo. O fato relacionado a isso é uma jovem moça chamada Clotilde, que teria se apaixonado, mas não tinha permissão do pai, Jaime Favaz, um rico comerciante local, para namorar. Então ela o fez escondido apenas com o apoio da mãe. Jaime era do tipo sistemático, que não gostava nem que a filha fosse ao comércio para não chamar a atenção dos clientes homens que lá passavam. Ter um namorado, então, era algo que ela não precisava pensar. Porém, Clotilde não só namorou escondida, como ficou grávida. Enciumado e possesso, a reação de Jaime foi a pior de todas. Mandou emparedar a filha, ainda viva, no banheiro da casa. É isso mesmo, gente. Jaime mandou quebrar a parede, colocou a filha no espaço e mandou fechar novamente com tijolos e cimento. Depois do fato, Jaime teria fugido para Portugal, de onde tinha vindo anteriormente, mas, anos depois, voltou ao Brasil. O que se relata é que ele passou o resto de sua vida sem dinheiro, sozinho, e sendo atormentado pelos fantasmas de sua filha e de sua ex-esposa. Você acredita nisso? Já conhecia essa história? Quando se fala em lugares sagrados como igrejas, é muito improvável que a pessoa diga que o lugar é assombrado por maus espíritos. Se bem que cemitérios também são sagrados e são locais onde as pessoas dizem haver muitos espíritos, bons e maus. Vai saber, não é? Agora, se juntarmos as duas coisas, é bastante provável que alguma coisa estranha sairá daí. Como, por exemplo, a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos, localizada no bairro Japonês da Liberdade, em São Paulo. Uma das histórias mais misteriosas que contam sobre a Capela de Nossa Senhora dos Aflitos é a do soldado Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinhas. Ele foi um dos líderes de uma revolta contra a falta de pagamento aos militares em 1821 e por isso foi condenado à morte na forca. No dia da execução, a corda se rompeu 2 vezes, o que foi considerado um milagre pelo povo que assistia. Mesmo assim, as autoridades insistiram em matá-lo na 3ª tentativa e o corpo de Chaguinhas foi enterrado no Cemitério dos Aflitos, onde hoje fica a capela. Diz a lenda que o espírito dele ainda permanece no local e que muitos fiéis vão até lá para fazer pedidos e pagar promessas ao soldado Marte. Alguns dizem que é possível ouvir batidas na porta da capela, que seria um sinal de Chaguinhas para atender às súplicas dos devotos. Outros afirmam que viram o fantasma dele vestido de branco com uma corda no pescoço e um sorriso no rosto. A capela é considerada um patrimônio histórico e cultural de São Paulo e também um lugar de fé e devoção popular. Onde antigamente funcionava um cinema, hoje é um edifício comercial. Muda-se o prédio, sua função, mas não muda a essência do local. Dizem que na época em que funcionava o cinema, houve uma morte trágica enquanto um filme era exibido. O fato é que o homem ficou sabendo que estava sendo traído. Então ele resolveu seguir a esposa e tentar descobrir a traição, o que não demorou muito. Numa de suas perseguições, ele a viu entrando em um cinema próximo ao local chamado Boca Maldita, acompanhada pelo
o que seria o amante dela. Possesso, o homem entrou logo em seguida e, sem pensar duas vezes, atacou o casal, matando a esposa a facadas. Passado um tempo da ocorrência, os frequentadores daquele cinema passaram a relatar acontecimentos estranhos na sala de projeção. Sussurros, como se alguém estivesse do lado, choros, filmes sendo interrompidos do nada, além de vários relatarem que o ambiente era pesado demais. Anos depois, o cinema foi fechado e no lugar foi erguido um prédio residencial, o Maison Blanche, onde alguns moradores e funcionários relatam ter visto uma alma penada andando pelos corredores e andares do edifício. No entanto, nunca falaram sobre ataques ou que a presença seja maligna. Pelo contrário, muitos ficam sensibilizados com a história envolvida. O edifício Parthenon Center está localizado no centro de Goiânia e é considerado uma obra arquitetônica modernista, já que marcou a era em que a capital de Goiás ganhava um novo estilo adicionado ao Art Deco que já imperava na cidade. O fato é que durante a construção do edifício em 1976, houve o primeiro caso de suicídio. Um homem que trabalhava nas obras teria saltado do 8º andar. Anos depois, sofrendo com problemas de depressão, a esposa do dono do empreendimento também teria se jogado do 8º andar. A administração do prédio, então, achou por bem isolar o pavimento, não permitindo que qualquer pessoa usasse ou chegasse a ele. Assim, teria ficado por bastante tempo. Contudo, os casos de mortes no Parthenon Center não teriam parado nesses dois. Um caso muito comentado ocorreu por volta de 1988. Quando um homem subiu ao 9º andar, onde na época funcionava a Câmara Municipal de Goiânia, e saltou diretamente para a calçada de uma movimentada avenida que passa ao lado do edifício. Diversas testemunhas viram quando o rapaz simplesmente correu e saltou a mureta de proteção que havia em uma área aberta no 9º andar. Muitos são os relatos de pessoas que já visitaram ou que trabalham no edifício, dizendo que o lugar é assombrado por vozes, choros, sussurros e vultos das pessoas que desistiram da vida e escolheram o Parthenon como seu último trampolim. Pois é. Goiânia não é somente a capital sertaneja, como passou a ser rotulada de uma década para cá. Ela também tem diversas outras coisas interessantes, como também o seu lado sinistro. E assim como o Parthenon Center, há também um famoso centro cultural na capital goiana, chamado Martins Sererê, onde testemunhas dizem ter ouvido gritos e tido sensações estranhas, até mesmo durante os shows musicais que acontecem por lá. Antes de se tornar uma área com 3 teatros e um espaço ideal para a realização de diversos tipos de apresentações, a estrutura do Martins Sererê tinha servido como reservatório de água da Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, por muitos anos, até o início dos anos 60. Depois que a Companhia de Saneamento mudou suas caixas d'água para outro bairro da cidade, a área ficou abandonada por muito tempo, antes de ser transformada em centro de cultura e lazer. Nesse interim, dizem algumas testemunhas que os reservatórios, que hoje são os teatros, foram usados durante a ditadura militar e principalmente durante o golpe de 64 como locais de interrogatórios. Não é nem preciso entrar demais nos detalhes, mas a história conta que esta foi uma época em que muitos jornalistas e pessoas avessas ao sistema de governo, dentre outras consideradas como conspiradoras ou traidoras, além de terem sofrido com torturas, foram dados como desaparecidos. Infelizmente, um lugar hoje culturalmente badalado guarda uma parte tão horrível e desprezível da história brasileira. E as vozes continuam lá para serem ouvidas. Se você é do Rio de Janeiro, sem dúvidas já ouviu falar sobre essa história. E se você não é, vai ficar sabendo agora o que o atual Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, mais conhecido como Castelinho do Flamengo, já foi residência de famílias importantes, principalmente na primeira metade do século XX.
O Castelinho do Flamengo é também conhecido por suas histórias de terror. Uma das mais famosas é a de Maria de Lourdes, uma menina que morava no castelo com seus pais, Avelino e Maria Fernandes, no início do século XX. Segundo a lenda, eles foram atropelados por um bonde na frente do castelo e a menina viu tudo da torre onde ficava o seu quarto. Ela ficou órfã e foi entregue a um tutor que a maltratava e roubava sua herança. Lourdes se suicidou na torre e seu fantasma ainda assombra o lugar, assustando os moradores de rua que invadem o castelo. Outras histórias de terror envolvem o comendador Joaquim da Silva Cardoso, que construiu o castelo em 1918 e morreu em 1931. Dizem que ele era um homem cruel e violento que torturava seus empregados e tinha uma amante secreta. Seu espírito também estaria preso no castelo, causando ruídos estranhos e aparições assustadoras. Alguns dizem que ele teria sido assassinado por sua esposa ou por sua amante, que também morreram no castelo. Que tal uma visitinha por lá, hein? Sozinho e à noite? Teria coragem? Diz aí nos comentários. E se você conhece outros casos e quer vê-los aqui, no canal Fatos Desconhecidos, dê a sugestão para nós, ok? Até a próxima.